E aí, galera, tudo bom? Estamos no ar com The Boys Pod e hoje eu estou aqui com a Sabrina Rossi. A gente vai falar sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente vai falar sobre oncologia, autoexame, autocuidado. Você aqui em casa não sabe como se cuidar, não tem dúvidas, quer saber um pouco mais sobre por que tem essas datas nos meses, por que que as pessoas fazem esse tipo de campanha? Fica aqui com a gente e vamos conversar. Sabrina, bem-vinda. Agora eu queria fazer uma pergunta. Primeira pergunta. É Chagas ou é Rossi? Como você gosta de ser chamada? Olá, quero agradecer o convite, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre importante a gente levar informação. Então, meu nome é Sabrina Rossi Pérez Chagas. O nome que eu mais gosto é o Rossi, mas o nome que mais me chamam é Chagas, inclusive no Instagram, né? É a doutora Sabrina Chagas, foi esse que pegou, então é esse que eu uso mais rotineiramente. Então, porque eu recebi o seu briefing, né, o seu release, e tava Sabrina Rossi Chagas. Aí eu falei, bom, se o Rossi tá primeiro, acho que é esse que ela gosta de ser chamada. Que normalmente manda um nome artístico. O médico não tem nome artístico, né? Ou tem? Não, não temos, mas o nome que o pessoal adota, até porque é uma coisa que a gente deve falar aí no nosso podcast, o sobrenome do meu pai é Chagas, e aí eu sempre ligam o meu nome ao meu pai, então acabou que ficou Chagas oficialmente. Ah, porque quando eu abri aqui, eu vi Sabrina Chagas. Eu falei, gente, mas era Rossi aqui para mim. Aí eu falei, vou apresentar como Sabrina Rossi e eu pergunto como ela gosta de ser chamada. Vou chamar de doutora Sabrina, tá? O sobrenome não Pode vai me ser chamar de desse. Sabrina, tá ótimo. Então tá. Sabrina, vamos lá. Medicina, você sempre teve o sonho de ser médica. Como foi que você foi para essa faculdade? Porque é muito difícil. Eu sou formado em rádio e TV e passei em letras, né? Fiz o vestibular para fazer letras. Eu não quis fazer medicina primeiro, porque eu tenho agonia de sangue. Segundo, para tomar injeção, minha filha, é um caso que você precisa. Eu operei. Ah, antes de tudo, eu queria pedir desculpa, talvez, pela minha cara aqui hoje, porque eu tive uma crise renal no final de semana. E Caramba, você sabe que dói para muito. muito, muito, dói muito. E eu operei faz uns 3 meses uma hérnia umbilical. Para Caramba. operar a minha filha, foi tanta operação, a gente fica tão crente quando vai entrar na sala de cirurgia. Eu não tenho esse. Eu vejo série médica, eu vejo tipo Grey's Anatomy, eu sou formada em Grey's Anatomy. Agora, se tiver que fazer algum procedimento de cuidar de alguém, não conte comigo, tá? Não conte real, porque eu saio correndo da agulha e do sangue. Você sonhou sempre desde criança ser médica? É um sonho assim que você tinha latente? Então, eu tinha certeza que eu não ia ser médica de jeito nenhum, porque eu não gosto de sangue também, não gosto de cirurgia, não gosto de nada disso. Mas lá da minha adolescência eu tive um vizinho muito próximo, que era como se fosse um segundo pai para minha família, e ele teve câncer de intestino e eu acompanhei, numa época onde a gente não tinha tanto tratamento, então eu acompanhei ele, né, a história dele até o final, quando ele morreu. Por ser uma pessoa muito querida, eu falei, gente, que doença é essa que faz isso com uma pessoa tão boa como ele? E aquilo me acendeu uma luz, e aí eu fiquei envolvida em tratar essa doença. E aí eu descobri, né? Meus pais são médicos, e conversando muito, eu descobri que eu poderia passar por essa parte do sangue da agulha rapidamente, porque eu seria clínica médica, então é algo que eu não faço. Mas foi a partir daí, a partir do meu tio, que veio essa luz de eu querer ajudar as pessoas, né, de alguma outra forma, intrigada com essa doença chamada câncer. Ah, porque. Mas durante o curso de medicina você acaba se mexendo com essas coisas de sangue, corpo humano, corte, não mexe para poder escolher de fato a especialização? Mexe, mas a gente faz tanta coisa que a gente não gosta nessa vida, né? Então foi uma fase rápida, passou, e depois que eu me formei, praticamente não mexo com nada disso. Clínica é mais uma conversa, né? Um ambulatório, não mexo com procedimentos que a gente chama de invasivo, né? Com sangue, com agulha, é o que não faz parte da minha rotina. Então eu resolvi encarar para ir em busca desse sonho meu. Ah, porque, menina, eu não ia dormir por um ano pela minha vida. Eu acho que se eu tivesse entrado num negócio assim, daqueles negócios que tem os corpos, os negócios de Aham. anatomia, eu ia passar o resto da vida acordado. Esse seria eu não dormiria. Sim, assumo que sou medroso.
Olha, eu vejo as séries médicas quando começa a ter muito corte, muitos negócios assim, eu vou, galera, vamos dar uma segurada. Tem um procedimento que sempre fala no Grey's Anatomy, que é laparotomia. Eu não sei nem o que significa, mas eu já sou formado nisso. Eu vou fazer uma laparotomia, vou fazer um negócio, vou tirar uma pedra da vesícula. Mas quando, misericórdia, parabéns, eu admiro muito quem é médico, Obrigada. porque tem que ter, além de tudo, uma disposição para ajudar o próximo, né? E é muitos anos de estudo, porque você se forma, você faz a sua residência, você faz sua especialização, e é um estudo contínuo, porque é uma ciência que sempre está em evolução, né? Você não fica parado, sempre tem um tratamento novo, um medicamento novo, alguma terapia nova. Então, eu acho que é uma das poucas profissões que eu admiro, assim, que você não para de estudar. Você meio que você escolhe a profissão para estudar, porque você estuda a vida inteira. Porque, por exemplo, É. eu fiz rádio e TV, como eu falei, faculdade de letras, a tecnologia, ela meio que vai se renovando. Mas, assim, eu tenho que me adaptar à tecnologia, eu não tenho que ficar buscando entender mais sobre a tecnologia de um modo geral. Como a medicina meio que obriga você a estar sempre se reciclando, buscando. Você gosta dessa parte, assim, do estudo, assim, de afinco, de ficar lendo, de buscar, de inovar? Porque eu sei que você tem livro, né? Então, de escrever, eu sei que você gosta. Então, na verdade, esse foi um outro ponto que me fez fazer oncologia, porque de todas as áreas que eu tenho ideia dentro da medicina, a oncologia é o que mais muda, muda mais rápido, né? Então, eu entendi que ia mudar muito e a gente ia poder ajudar muita gente. A gente brinca, né, que a oncologia a cada 6 meses muda um monte de coisa para a gente. Então, é isso, é o tempo inteiro tá estudando. E, na verdade, a gente pensa muito que estudar é algo difícil, né? Algo como se fosse um fardo, mas é tão bom quando a gente descobre coisas novas para ajudar as pessoas, né? E aprende a fazer isso. Então, é algo que nos nutre continuamente, é algo que a gente está sempre em busca de fazer o melhor para quem está na nossa frente, né? Então, sim, a gente estuda muito. É muito mesmo, a gente abre mão de muitos momentos também em família, de lazer, em prol desse estudo, mas é por um motivo maior, né? Para a gente estar levando o melhor para os nossos pacientes. Eu imagino o quão compensador, ou então recompensador, não sei nem se essa palavra a gente pode usar, quando o diagnóstico da pessoa muda, né? Quando ela alcança a cura, quando tem aquela melhora, né? Porque vocês trabalham com a vida real, né? Vocês trabalham com o real mesmo, a dor da pessoa, a alegria da pessoa. O câncer, até um tempo atrás, era um tabu, né? Muito grande. As pessoas evitavam a falar até o nome da doença porque eles tinham aquele estigma de que se falasse podia atrair a doença. Então, é uma doença que as pessoas ainda têm como é que eu posso dizer? Um bloqueio. Se você fala tranquilamente de gripe, rinite, todas essas outras doenças que não deixam de ser doenças, mas quando se fala em câncer, tem aquele passo para trás. Espera, é um pouco. Eu não quero falar disso, não vamos falar disso. Para que vai falar disso? E eu acho que hoje, pelo menos, eu vejo que é importante toda a informação que a gente tenha sobre a doença, porque é através da informação que a gente alcança bons resultados. Eu sempre vejo por esse ângulo. Quando a gente não fala, põe embaixo do tapete aquela informação, uma hora ela vai sair e a gente não vai saber como lidar. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, essas campanhas, tipo agora dezembro do HIV, né? Dezembro é o mês do HIV. Eu vejo essas datas, não coloco como comemorativa, mas esses meses como um lembrete de que as pessoas têm que se cuidar e procurar mais informação, porque eu vejo que o nosso país, pelo menos, ele é muito carente de informação. As pessoas recebem uma informação, levam aquilo como verdade, mas não buscam entender aquilo. As pessoas têm preguiça de ler, né? Então, você liga num programa de televisão, aí tem aqueles médicos lá e eles falam: tomate é ruim, não coma mais tomate, porque o tomate causa hipertensão, vai causar úlcera, não sei o quê. Aí aquela senhorinha, aquele povo assiste ali, leva como verdade, para de comer o tomate e não vai pesquisar se de fato aquilo é verdade. Então, eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais falar sobre o assunto, mesmo sendo um assunto delicado, que eu sei que é um assunto delicado, porque é um assunto de doença, é um assunto de um diagnóstico que não é feliz, ninguém quer ficar feliz, eu estou com câncer, eu recebi um resultado positivo, eu estou com nódulo, enfim, eu estou com maligno,
Mas eu acho que a informação é primordial. E um dos motivos para eu querer bater esse papo com você foi porque eu vi que você faz palestras, você gosta de passar a informação adiante através de vários conteúdos, seja o seu livro, seja a sua palestra, seja nas escolas, seja nos institutos que você, né, faz coligação. Me fala, você acha importante, você, quando virou médica, você foi já com esse propósito de quanto mais informação eu tiver, porque eu tive esse parente que infelizmente teve essa doença, e eu puder passar para outras pessoas, vai ser melhor? Você tem esse pensamento dentro de você? Não, na verdade, eu fiz pensando exclusivamente em atender como clínica dentro do consultório, né? Mas em 2015, meu pai, que é mastologista, ele teve câncer de mama, né? A gente sabe que câncer de mama em homem é 1% de todos os cânceres de mama na nossa população. E enquanto ele fazia quimioterapia, eu trabalhava no INCA, trabalhei 7 anos no Instituto Nacional de Câncer aqui do Rio. E eu percebia como que as nossas trocas de mensagem estavam bem basadas. A gente trocava mensagem o dia inteiro. Eu falei, gente, isso dá um livro. E aí eu escrevi um livro contando as nossas trocas de mensagem para o WhatsApp em formato de diário. E eu achei que eu estava escrevendo um livro principalmente para os profissionais de saúde entenderem como é viver o outro lado da mesa, né? Porque eu aprendi muito vivendo como familiar de paciente. Mas quando eu lancei o livro, ele teve alcance grande entre familiares e pacientes, e eu comecei a ser chamada para dar muita palestra, porque quando eu conto, né, minha ansiedade, né, meus sofrimentos, tudo que eu vivi desse outro lado, as pessoas se identificaram muito. E nessas palestras eu percebi como que as pessoas tinham dúvidas que não eram esclarecidas nas consultas, ou porque a consulta era rápida, ou porque elas tinham vergonha do médico, ou porque o médico não dava esse espaço. E eu percebi que está faltando informação, né? E informação básica para as pessoas entenderem seu diagnóstico, seu tratamento. Faz diferença as pessoas entenderem seu diagnóstico, seu tratamento. E aí eu fundei o Instituto junto com a Maria Júlia Callas, que é mastologista, que é o Instituto Nosso Papo Rosa, com o intuito de levar informação de qualidade para paciente. Então, há 7 anos a gente faz eventos gratuitos para pacientes, simpósios, eventos para 500, 800, 700 pessoas. A gente escreveu um livro também. Então, minha chave virou mais nesse momento com meu pai. E a partir daí eu comecei minha medicina fora do consultório também, né? Que é a medicina de levar letramento, que é o nome que a gente dá para quando a gente leva informação para paciente de decisões compartilhadas, de informação. Então, é algo que mudou, virou uma chave, assim, um propósito na minha vida de ajudar as pessoas, acolher as pessoas e também levar informação, né? Então, não é algo que eu pensei quando eu comecei a fazer medicina, é algo que aconteceu e hoje é algo que me faz muito feliz, né? A gente conseguir levar informação além das paredes do consultório para quem muitas vezes não tem essa chance no dia a dia. Porque tem muita gente que, além de não ter informação, é leiga, né, em vários assuntos, né? Então, eu acho que quanto mais o médico, por exemplo, eu odeio quando eu vou fazer consulta, eu entro e o médico nem olha na minha cara direito e já passa o diagnóstico. Eu nunca consigo confiar no diagnóstico de um médico assim, porque eu falo, meu, ele fala, eu tô com virose, mas ele nem olhou na minha cara. Ele só perguntou o que é que eu tenho. Eu tô com uma dor de garganta ou uma dor de cabeça. Ah, inflamação. Toma esse antibiótico, esse negócio. Não tem mais aquele negócio, põe a língua para fora, põe o negócio. Ficou muito impessoal. Eu fui numa consulta recentemente e o médico me atendeu. Eu sentado quase na porta da sala e ele do outro lado da sala. E ele falando comigo assim, tipo, então, é isso, é isso, é isso, Tó. Essa é a lista de remédio. É legal você fazer esse exame. E é isso. Eu olhei para a cara dele e falei, gente. Foi tão frio, tão não vou nem usar a palavra descaso, mas eu achei tão não humilhador, humilhante assim, mas foi uma coisa assim, mano, eu tô doente, eu te procurei para pedir uma ajuda, eu não entendo o que está acontecendo comigo, você podia me explicar, me dar algum norte para eu entender. Não olhar, nem olhou direito para minha cara, porque eu podia dizer, ele olhou para minha cara e me deu remédio. Não, e aí falaram que agora é algumas coisas de protocolo após Covid, né, que não tem mais a proximidade tanto assim do médico com o paciente, mas eu acho que isso também já mudou porque, meu, já tem as vacinas, já passamos da pandemia, já estamos em outra fase da gente.
E o meu pai, ele faleceu, né? Meu pai teve insuficiência renal, ele morreu de. Ele teve. A artéria da perna dele se rompeu porque ele fazia hemodiálise e foi ficando fraquinha, enfim. A primeira vez que ele foi num dos médicos, porque ele passou mal em casa, a médica nem olhou direito para a cara dele e já queria fazer hemodiálise. Aí eu peguei e falei, não, não vamos fazer, porque a médica nem olhou na sua cara, como é que ela me dá um diagnóstico desse? Aí a gente procurou mais dois especialistas. Aí meu pai conseguiu ficar por 10 anos sem fazer hemodiálise, só fazendo tratamento com dieta, nutricionista, medicamentos. Ele mudou toda a rotina dele sem precisar fazer hemodiálise. Ele foi fazer hemodiálise no último 6 meses de vida. E ele passou 10 anos só com tratamento, porque a gente procurou uma segunda opinião, porque a primeira opinião já era fadada ao erro, né? Vamos dizer assim. Ele podia ter vivido bem menos do que ele viveu se ele tivesse seguido o primeiro diagnóstico. Seu pai, ele chegou a ler o seu livro? Como é que foi para ele ter? É porque quando você fala das mensagens, eu remeto a cartas. Parece que é como se fosse cartas, um bate-papo entre vocês dois, umas correspondências. Tipo, tem um filme chamado A Casa do Lago, né? Que eles conversam entre cartas, porém atemporal, cada um no seu tempo. Eu achei tão legal essa construção que você fez de falar o seu bate-papo com o seu pai, sabe? Como eram as conversas entre vocês dois sobre um diagnóstico não positivo, que as pessoas tendem a querer fazer sempre o lado uhul da situação, não que não tenha tido momentos bons assim durante o tratamento, mas quando você ainda relê esse livro, você pega alguns trechos desse livro para ter um norte às vezes? Então, só fechando um pouco do que você falou, um dos braços do meu trabalho também é a gente falar sobre a humanização da medicina, né? Então, quando eu organizo eventos dentro de congresso, né? Estou sempre participando de eventos, organizando eventos para profissionais de saúde. É uma pauta importante, né? Como é que o médico que antigamente ficava dentro da casa dos pacientes, acompanhando o dia a dia dessa família, né? Ao longo do tempo, como é que virou algo do outro lado da ponta dele nem olhar para o paciente, né? E nessas aulas sempre tem uma história por trás disso, né? Isso não aconteceu ao longo de uma hora para outra, né? A gente teve processo de industrialização, teve o processo da criação dos hospitais, tem muitas etapas que fizeram a gente se afastar desse médico lá de trás, né? Que foi aonde realmente a medicina começou, onde incluía também uma questão artística, né, social, cultural, né, a medicina de Hipócrates. Então essa é uma pauta que eu trago sempre, né, e essa pauta entrou quando eu escrevi o livro também, porque eu percebi quando eu fui familiar de pacientes também que havia uma falta nesse sentido no caminho que eu segui como familiar. O livro, eu e meu pai é muito calado, meu pai não é muito de falar. E uma das formas que eu tive ao longo da minha vida inteira, às vezes, é de puxar informações dele, sempre foi escrevendo. Então, quando a gente chega em 2015 com ele com o diagnóstico, o WhatsApp para mim foi uma grande salvação, porque eu perguntava para ele uma coisa, só que quando eu perguntava pelo WhatsApp, ele falava mais. Então, acabou que foi um lugar onde eu consegui entender como estava sendo a aceitação dele do tratamento, a aceitação dos sintomas, o que que ele estava, se ele queria me falar alguma coisa ou não, que ele não conseguia falar quando estava comigo presencialmente. Então, foi um espaço assim para a gente se aprofundar na nossa relação, né? E o livro, você pergunta se ele leu, é engraçado você me perguntar isso, porque eu não tinha como lançar o livro sem ele ler, porque o livro é muito íntimo, assim, eu realmente falo muito de como era a nossa vida, minha enquanto mãe de duas crianças que eram bem pequenas na época, meu casamento, né, minha rotina de trabalho, e também falo da dele, né, sintomas, né, que às vezes as pessoas não querem expor para outras, né, os medos dele, é um livro que realmente descreve a verdade nua e crua, como ela foi. Então, eu pedi autorização dele para eu publicar o livro, ele autorizou. E hoje eu não releio tanto o livro, assim, porque a vida é muito corrida, né? E eu já estou escrevendo outras coisas também. Então, acaba que, às vezes, eu volto no livro mais, por exemplo, como hoje, ou em algumas palestras que eu dou e as pessoas pedem realmente para eu, Aí para você eu revive, lembrar, né? revivo isso tudo.
Mas agora uma pergunta talvez um pouco mais pessoal. Você como médica, você acha que sendo parente de paciente, quando você é médico da área da saúde, muda alguma coisa? Você acha que ou o tratamento dos outros médicos com você é diferente, ou por você saber muito sobre o diagnóstico, você acha que muda? Você fica é melhor, é pior? Você acha que tem uma diferença entre, por exemplo, eu que não entendo nada sobre a doença e receber que eu tenho um parente que tem a doença do que você, que, por exemplo, tem todo um estudo, uma base sobre isso. Você acha que na sua cabeça, como foi? Porque você entrou você foi buscado sobre a doença porque você tinha esse seu tio que infelizmente teve, né? E depois ver o seu pai passando por uma situação dessa. A chave muda? Alguma coisa na sua cabeça muda como médica? Ou você vira aquela menina que não era médica e volta, e fica só filha? Vários pontos, né? Enquanto profissional, eu trabalho tratando câncer de mama, né? Então, os profissionais que cuidaram do meu pai eram amigos, então eu tinha liberdade de circular muito fácil nesses ambientes. Talvez esse seja o único ponto positivo, assim, porque do outro lado é muito ruim a gente saber tudo o que pode acontecer, né? E são coisas que o leigo muitas vezes não sabe. Então a gente abre aí uma janela para tudo que a gente já viu na vida. Então a gente fica com mais medo, talvez, né? Apesar de eu saber que o tratamento dele era curativo e ele está curado, né? Do prognóstico bom que foi. A gente sabe de tudo que pode acontecer, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco. A gente fala que ser leigo às vezes é bom, protege a gente um pouco nesse Ajuda, sentido, né? ajuda. Mas o outro ponto é que, apesar de eu ter essa parte racional e ter essa facilitação com os colegas, eu senti como familiar que era, né? Eu senti como humana que sou, né? Então, o Como sofrimento filha, né? foi enorme, absurdo. Eu ficava desnorteada muitas vezes, chorando muitas vezes, porque independente do ponto da onde a gente está, da onde a gente olha a história, né? O sofrimento, a gente vê quem a gente ama sofrer, né? Eu acho que isso não tem lugar melhor para ficar. Tá todo mundo no mesmo espaço de sofrimento. Melancólico, né? Naquela É, situação ali. então, não sei se eu te respondi, mas vai ter esses pontos Respondeu. aí a sublinhar. Como você disse, o câncer de mama dá menos em homem, né? Tem uma taxa muito menor do que em mulheres. Eu vejo até uma falta de campanha, por exemplo, comerciais, coisas assim, que envolvam até os homens, até para fazer um autoexame. Porque, por exemplo, eu não saberia fazer um autoexame em mim, um exemplo. Eu não sei se é do mesmo jeito que a mulher faz, que sobe o braço e vai passando a mão, ou se tem algum outro tipo de forma de sentir, porque a gente não tem o seio do mesmo jeito da mulher, enfim. Então, você falando que o seu pai teve esse câncer, que não é atípico, mas é um câncer menos, né, tem uma taxa menor em homens, eu parei para pensar, de fato, naquelas campanhas do alvo do câncer, que, tipo, vários famosos fizeram, que tinha até aquela blusa antigamente. A maioria dos artistas eram mulheres, tipo a Xuxa, a Angélica, esse pessoal assim. E eu não vi muito relacionado a homem. Parece que o câncer do homem é o da próstata, que é o do Novembro Azul, e o câncer de mama é só das mulheres, por isso que o Outubro é rosa. E de fato, não. O câncer de mama tem para os dois gêneros, mas claro que bem menos para homens. O autocuidado, o autoexame para os dois é da mesma forma? Tem algum protocolo diferente para homem ou mulher? A gente está falando aí, né, a previsão do INCA para os próximos 3 anos, né? Eles fazem esse cálculo a cada ano por 3 anos. 70 mil novos casos de câncer de mama nas mulheres no ano de 2024 e 70 mil, mais ou menos, novos casos de câncer de próstata em homens. Então, realmente é um número muito grande. E aí É a um gente Maracanã, né? pensar. E se a gente pensar em câncer de mama em homens, a gente está considerando 1% desses 70 mil, né? Então, é lógico, né, que parece, né, ter um peso muito maior. A gente fala de câncer de próstata em homem, que a incidência vai ser muito, 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 muito maior. Né? Câncer de mama em homem realmente é muito raro. Agora, acontece, né? E a gente não tem uma orientação igual a gente tem das mulheres, que é fazer mamografia a partir dos 40 anos.
fazer autoexame, né, uma vez por mês. Mas a orientação que a gente dá, primeiro, assim, os homens que tiverem uma história familiar de câncer de mama muito rica, né, mãe com câncer de mama, tia, irmã, várias pessoas, né, são pessoas que devem estar mais atentas, realmente, né, que o câncer de mama tem aí 10% de relação com essa hereditariedade, com a história familiar. Mas o homem Genético. que não é genética. Mas essa questão de um homem que não tem história familiar nenhuma, a gente recomenda, assim, como a gente recomenda para todos o tempo inteiro, é que a gente conheça nosso corpo, né? Então é importante a gente estar atento aos sinais do nosso corpo, seja homens ou mulheres. E a palpação a gente faz do mesmo jeito, então não custa nada uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, o homem palpar a sua própria mama com sabonete no banho. E conhecer o corpo todo, como todo, né? A gente tem que conhecer. Se aparece uma pinta nova nas costas, se aparece um caroço na barriga, pode ser um lipoma. Se qualquer coisa que aconteça, a gente tem que conhecer, né? Então, a gente orienta a gente estar atento aos sinais como um todo, mas para o homem não tem uma orientação específica, porque realmente a Muito incidência é raro. muito, muito baixa. Ao caso da mamografia, o homem também tem como fazer esse exame? Tem, mas a gente não tem. A mulher, a partir de 40 anos anual, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, essa orientação que eu sigo e acredito. Mas o homem não tem indicação de fazer a mamografia de rotina, mas se tiver alguma lesão palpada, se palpar algum nódulo, alguma alteração, a orientação é procurar o mastologista e ele sim vai pedir ou mamografia ou ultrassom de mama ou os dois. E aí faz do mesmo jeito que faz da mulher, não tem diferença não. Eu vejo que a mulher, a mulher, ela tem mais, ao mesmo tempo que as mulheres têm muitas reservas, são mais tímidas, são mais pudicas para algumas coisas, quando é relacionado à saúde, elas têm mais predisposição a procurar, ir no ginecologista, fazer um tratamento, um acompanhamento, na verdade, mais incisivo do que os homens. Homem para ir no urologista é só realmente se tiver alguma dor, algum problema, não procura, não vai atrás, e tem essa lenda do exame do toque, que é um grande tabu para os homens de se tocar ou de ser tocado por outro homem, enfim. Então, a mulher, eu acho que ela se toca no banho para se proteger, ela vai no ginecologista com frequência. Minha mãe, por exemplo, semana passada, ela foi fazer Papa Nicolau. É um cuidado constante. Eu vejo mais as mulheres mais preocupadas. Claro que tem as suas exceções, mas nos homens é muito raro eu ver um homem falar: eu vou no urologista essa semana. Por quê? Porque eu preciso ver como é que eu tô. Eu vou fazer um check-up. Não, eles vão sempre, porque meu xixi saiu esquisito. Eu tô com uma dor ali, eu vou ver o que que é. Mas tomara que eu não tenha que fazer a próstata. Parece que os homens torcem para não chegar nos 40 anos, ficar mais velho, para não ter que fazer esse exame do toque, porque eles têm. Como é que eu vou falar para o meu amigo que eu levei uma dedada e do nada estou com câncer? Eu não consigo entender essa logística na minha cabeça. Eu fico, meu, a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, tanta coisa sexualmente falando, tanta coisa na vida, que o que é um toque, o que é uma dedada para E você dura ficar vivo? segundos, né? Então, Então, eu não consigo entender. Eu acho que é muito mais pelo ego do homem, de não ficar ferido sim, e de não ter aquela masculinidade fragilizada ali. Só que só o sim. fato de não fazer o exame, para mim, já é mais fragilizado do que fazer o exame. Porque mostrou que ele não tem certeza do que ele gosta, porque se um dedo E vai nem mudar a vida dele toda. responsabilidade, né? Também. Exato. Porque se um dedo vai mudar quem você é em 40 anos, alguma coisa Exato. errada com você, não é com o É dedo. verdade. Porque se você Uhum. tem firmemente que você é aquilo durante 40 e poucos anos, e só porque vai levar o dedado e fala, não, mudei, agora eu quero nova vida, É. aí o problema não é no dedo, o problema é com É você. verdade. Mas não é, porque eu penso assim: você passou 40 anos sendo heterossexual, é casado a maioria das vezes com mulher, tem filho, tem medo de levar uma dedada com medo de gostar, aí alguma coisa tá errada com você. Vamos É. rever aí o conceito, Com né? certeza. Eu acho bem esquisito. Eu já sou, né, homossexual, então eu tenho alguns cuidados periódicos, né? Porque eu me cuido, eu tenho medo de morrer, como eu falei para você, eu tenho medo de sangue, que dirá de morrer. Eu evito ir no médico, mas eu sempre estou tentando me cuidar porque eu prefiro cuidar no começo. Se tiver alguma coisa para cuidar, que já é mais fácil o tratamento, né? Tem várias coisas do que eu me pegar num estado já mais crítico e que eu só vou receber notícias ruins. Eu prefiro pecar por excesso do que por descaso.
Eu tento. Claro que eu demoro um pouco para ir, sabe? Quando a gente tem uma dor, a gente fala, vamos tomar um remédio aqui, por exemplo. Essa semana eu tive a dor do rim. Eu fui muito teimoso. A minha mãe já queria me levar para o hospital, eu não, porque só vão me dar soro, não vai resolver nada, eu vou ficar aqui, seja o que Deus quiser. Hoje eu acordei ainda um pouco dolorido, aí eu falei, não vou cancelar, porque eu só cancelo um compromisso se eu desmaiar. Então, se eu desmaiar aqui, aí é o motivo de cancelamento. De resto, a gente aparece. O câncer de próstata em si, você, durante essas palestras, vocês fazem, por exemplo, eventos que vocês juntam os dois tipos de diagnósticos, Outubro Rosa com Novembro Azul, para tentar fazer uma coisa mais plural ali? Porque você falou que você cuida mais do câncer de mama, né? Você tem mais especialidade com esse procedimento. Mas quando vocês fazem essa palestra para os dois, vocês têm essa comunhão assim entre os dois? Sim, eu faço enquanto Sabrina, né? Eu sou chamada para dar muita palestra. E também enquanto Papo Rosa, a gente também tem um produto, né? A gente vai muito em empresa. E aí a gente às vezes é chamado justamente para mesclar o Outubro Rosa com o Novembro Azul. Mas a gente fala o ano inteiro sobre todos, né? A gente também, fora, né? A gente tem muita empresa que tem essa preocupação da Semana da Saúde, né? Faz uma vez por mês, palestras. E aí a gente muitas vezes fala sobre outros cânceres, falamos também sobre a questão dos hábitos de vida, né? A gente sabe que hábitos de vida é não ter um sedentarismo, né? Alimentação saudável, não fumar, não beber. Tudo isso diminui em até 30, 40% o risco de vários cânceres. Então, o ano inteiro é importante a gente falar. E sim, a gente fala sobre o câncer de próstata, sobre o câncer de mama, porque de todos os cânceres que a gente tem, né, entre homens e mulheres, são os dois mais incidentes. É lógico que, em segundo lugar, para os dois, aqui no Brasil, a gente tem o câncer de cólon e reto, né, e somando, a gente tem um valor muito grande também. E algo que a gente precisa falar, a gente, hoje falando, né, mudando um pouco só essa pauta que eu gosto de falar, Uhum. a gente hoje tem a colonoscopia, né, como uma indicação a partir de 45 anos, para a gente diagnosticar o câncer de cólon precocemente. Então, é uma pauta que a gente tem trazido que quase nenhum médico pede. Então, a gente traz essa questão da gente conseguir prevenir cânceres, né? Então, é importante a gente estar falando sobre todos os cânceres o ano inteiro para a gente conseguir mudar os hábitos de vida das pessoas e também fazer com que elas façam o diagnóstico cedo, né? Porque, como você mesmo falou, a gente sabe quando a gente diagnostica um câncer de próstata, um câncer de mama, um de intestino muito cedo, a gente tem uma chance de cura de 95% ou mais. E quanto mais cedo a gente diagnostica, menos tratamento o paciente vai fazer. Então, é uma pauta que é importante a gente bater sempre, né? E falando sobre hábitos de vida e também sobre todos os cânceres. Eu tenho uma agência de marketing, né? Então, todas as empresas eu tento colocar essas pautas. Por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente sempre coloca alguma arte, alguma campanha. Eu falo até que o Setembro Amarelo é o ano inteiro, porque quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer ou qualquer outro tipo de doença, o acompanhamento psicológico é fundamental para que a pessoa não faça alguma besteira com ela mesma por antecipar né, o resultado da doença, ou então mesmo porque eu acho que quando você tem um acompanhamento psicológico, quando você tem um apoio, um suporte familiar, e principalmente terapia mesmo, faz com que você tenha mais saúde. Eu acho que a energia que você coloca dentro de você, às vezes também ajuda naquele tratamento para fazer dar certo. Porque quando você fica muito pessimista, quando você fica muito negativo, acho que traz outras doenças para o seu corpo que prejudica aquele tratamento, porque aí você para de comer, você para de ter qualidade de vida, para de praticar um esporte, então aquilo vai fazer com que o seu corpo haja de uma maneira pior ao tratamento, vamos dizer assim. Então, eu penso que o Setembro Amarelo devia ser o ano inteiro, o ano amarelo, para as pessoas poderem se conscientizar de que o psicológico é muito importante para qualquer tipo de tratamento. Sem Você. dúvida. Ah, Não, pode era falar. isso que eu falo. Não, sem dúvida. Todos esses temas, essas pautas são importantes o ano inteiro. A gente vive tempos muito loucos, né? Pô, a gente tem aí a saúde mental, teve até uma pirâmide outro dia, de um estudo que a base da pirâmide da nossa saúde era a saúde mental,
né? Então a gente sabe que saúde mental tem que ser falada e durante o tratamento, né? A gente tem uma paciente com essa questão da mente-corpo, né? Bem tratada, bem acompanhada, ela vai aderir mais ao tratamento, vai ter menos efeito colateral e vai conseguir viver socialmente melhor. A gente tem que olhar para a família também, a família sempre está em sofrimento. Então, todas essas pautas, né? A gente tem que estar o ano inteiro olhando. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho, né, antes de começar, sobre a importância dessas campanhas. A primeira campanha de todas que surgiu foi de câncer de mama, e a gente sabe que ela surgiu no intuito de falar sobre prevenção, e a gente sabe que realmente a gente falando o tempo inteiro sobre isso, a gente tem em outubro um aumento dos números de mamografias feitas, então a gente tem aí um aumento dos diagnósticos feitos. Isso tem um impacto social muito importante. Então, todas essas campanhas a gente sabe que traz um benefício para toda a população. Então, cada palestra que eu dou, vai, se tem uma empresa, tem 70, 100 pessoas, cada pessoa dessa é uma semente, né? Ela pode levar para casa essa informação e pode levar essa para toda a família, para todas as pessoas que ela conversar, e assim a gente consegue propagar uma informação e mudar a vida das pessoas. Você falou das palestras. Você tem uma agenda aqui de final de ano? Você quer passar algumas datas para a gente fazer uma divulgação aqui? Porque eu acho que é o que o tempo da tela não vai durar tanto assim, porque eu acho que tá, né? Eles têm um tempo, É. o cronômetro. Aí eu, eu fui olhar isso agora, porque o papo Eu tá também, só bom. olhei o que você falou. Você tem uma agenda, você tem umas datas aí para o final do ano, ou você vai descansar no final do ano? Qual é o projeto? Quando se você vai lançar outro livro, falar nisso, eu quero o seu livro, eu vou ver um jeito aí para eu ler o seu livro do Vamos seu pai. combinar. Eu fiquei muito Aham, interessado, eu amo ler, eu sou a pessoa da leitura. Eu acho que quanto mais aham. a gente absorve as coisas, melhor para a gente. Fala aí da sua agenda, das suas datas, próximos lançamentos. Então, a gente está na reta final do ano, né? A minha agenda de outubro é muito intensa, foram mais de 40 eventos em outubro. Em novembro eu já fechei a agenda também, já tem bastante evento menos, que meu foco é outubro. Mas quem quiser acompanhar esse ritmo, essa loucura, essas informações, essas novidades, pode acompanhar na minha página, que é arroba doutora Sabrina Chagas, DRA Sabrina Chagas, e também do Papo Rosa, que lá a gente tem eventos. A gente teve evento agora sexta-feira, lindo para pessoas, pacientes ou não, com Chacabum. Foi um evento lindo, foi um evento grande, então a gente está Ai, sempre com gente, que evento diferente. legal! E aí é arroba nosso Papo Rosa. E no site www.nossopaporosa.com.br, todos esses lugares têm a minha agenda, tem informações, tem novidades, tem informação de qualidade também, que eu faço questão de levar informação de qualidade para o nosso público e também tiro dúvidas para quem quiser chegar. Você tem alguma data para São Paulo ainda esse ano ou não? São Paulo tá puxado. Eu dou aula em São Paulo, mas a aula que eu dou esse ano ainda em São Paulo vai ser online. Então, Ah, esse ano eu acho que eu não vou para São Paulo, não, mas no ano que vem a gente deixa esse pré-encontro marcado. então vamos lá, ó. Eu quero você ano que vem, 2025, no meu podcast, Combinado. porque lá a gente vai bater um papo melhor. A gente vai mostrar os seus livros, tá? Que eu vou querer apresentar pra galera. Eu vou deixar todas essas redes sociais que você falou aqui na descrição do canal aqui embaixo, galera. Então, você que ficou interessado em saber mais, eu quero ler o livro, assumo que agora eu tô com muita vontade de ler o livro. Combinado. Vou procurar mais saber sobre, vou entrar nas todas as suas plataformas e vou acompanhar a sua agenda para quando eu vir em São Paulo, eu não vai fugir de mim, sabe? Eu falo, ó, arruma um horário, eu posso ir até você, porque a gente tem um vlog que eu acompanho os lugares. Eu quero te agradecer, dizer muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é uma vida corrida. Foi muito difícil Aham. marcar com você em outubro, justamente por causa da sua agenda, mas obrigado por ter aceito o bate-papo. Combinado. Obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Tudo de bom, viu? Obrigada mesmo. Beijo, gente. Obrigado.